Olá, amigos do Sertão em Pauta, que a partir desse momento passam a nos acompanhar em mais uma edição do nosso programa especial de eleições que estamos fazendo ao longo desse mês de setembro com algumas personalidades que têm concorrido aí ao Legislativo Baiano. Hoje estaremos conversando aqui com Ludmila Ficina, que é primeira-dama de Alagoinhas, também ex-secretária de Assistência Social da cidade e candidata a deputada estadual, ela que em Cícero Dantas tem o apoio de Thalita Leila, que foi inclusive candidata a vereadora nas últimas eleições, é suplente e hoje obteve votação expressiva e vai estar aqui representando ela como representante local de Cícero Dantas, conversando também com o nosso público. A entrevista de hoje é gravada, mas é claro, você pode participar, pode deixar seus comentários aí na caixa de comentários do YouTube ou do Facebook, vai estar disponível para que você também participe. Vamos já então iniciando, dando boa tarde, né, para Ludmila Ficina e também para Thalita Leila. Vamos começar com a Ludmila, já eu passo para a Jefferson também trazer os nossos parceiros. Boa tarde, Ludmila, tudo bem? Boa tarde aí, Sertão em Pauta, boa tarde, Jefferson, boa tarde, Diogo, boa tarde, minha companheira Thalita. Para mim é um prazer muito grande estar com vocês, até porque nós precisamos cada vez mais mostrar a importância da comunicação. Então, eu estou a favor, sim, de um momento de transmissão para que a gente possa passar para aquelas outras pessoas a importância, né, da política que nós temos propostas. Ótimo. Beleza, muito obrigado por estar aqui conosco, Ludmila, seja bem-vinda ao nosso canal. Passo a palavra também para a Thalita Leila, nossa representante Cícero Dantense aí, a cabo eleitoral principal da Ludmila. Tudo bem, Thalita? Boa tarde, Diogo. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, minha futura candidata a deputada estadual, Ludmila Ficina. Né? Quero agradecer mais uma vez a oportunidade do Sertão em Pauta nos dar em discutir temas tão necessários e fazer essa apresentação de Ludmila para a comunidade. Infelizmente, a campanha ela é muito curta para visitar tantos municípios baianos, né? A Bahia é muito grande, e a gente não teve a oportunidade de ter Ludmila aqui presencialmente, mais de perto com a gente, para ter esse contato com a população cícero-dantense, que eu tenho certeza que ela ia adorar estar no nosso meio, né? Então, as passagens por aqui foram um pouco rápidas, e hoje está aí na estrada, mas estamos aqui, né? Para fazer essa apresentação, para dizer o que ela pretende quando se coloca, né, nesse lugar de candidata a deputada estadual e o porquê a gente está aqui nesse apoio hoje. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Beleza, então, quem conduz o programa conosco é Jefferson Oliveira, aqui eu também já deixo o meu boa tarde, e ele traz agora para a gente os nossos parceiros. Pode ser, Jefferson? Agora, boa tarde, meninas, Diogo. Vamos aos nossos patrocinadores. Começamos agradecendo e desejando um ótimo final de semana à Rosa Pink, muito obrigado pela parceria de sempre. Da mesma forma, agradecemos e desejamos final de semana a Isabel Moda Fitness, São Jorge Calçados, muito obrigado pela parceria. Salutar Clínica, da mesma forma, conosco também temos o frigorífico Zé Diotímio. Almor Pet, isso mesmo, Almor Pet é nossa patrocinadora também. Óticas Real, Bem-Estar da Sua Visão, Império Contabilidade, Hospital de Olhos Metropolitano, HCom, Avanza Telecom, Miss Bela Slim, em Cícero Dantas, Alto Posto e Pousada Sonho Meu. Temos conosco também Salvador Personalizações, Livraria Cícero Dantense, Supermercado e Panificadora Manancial MJ, Oficina de Pintura e Chaparia do Nildão, Laboratório Labac, Camboatá, Casa Agropecuária, Portal dos Colchões, Oficina de Motos Santo Antônio, Portal Informática Jussi Modas, Clínica Dr. Caio Matos e Restaurante NLB Carregosa. São esses os nossos parceiros, são esses os nossos patrocinadores, Diogo. Vamos então começando o nosso bate-papo aqui com a Ludmila, que é candidata a deputada estadual pelo PV, Partido Verde. A gente inicia agora, Jefferson, primeiro com a sua pergunta direcionada a Thalita, né? Como você costuma fazer inicialmente. Exatamente, sempre para quem está apoiando.
A Thalita sempre, na política que ela prega e que ela faz em nosso município, a Thalita sempre busca inovar, trazer o novo, buscar situações que, de fato, acabam nos surpreendendo positivamente. Ela, mais uma vez, sai daquele quadro meio que repetitivo daqueles candidatos, seguindo aqueles candidatos, e, enfim, e busca um novo nome, que é o da Ludmila, um pouco, talvez, desconhecido em nosso município. Eu digo um pouco desconhecida, mas eu creio que não. Mas um pouco à frente a gente fala um pouco mais sobre a Ludmila, de quem se trata a Ludmila. Mas, Thalita, o que a Ludmila lhe apresentou, quais foram as características que a Ludmila expôs para que você possa ter escolhido a ela para apoiar nessas eleições? Essa pergunta é a pergunta de milhões, né, Jefferson? Já Depois você faz o Pix. Né? Depois você faz o Pix. Veja só, é um grande desafio, né? Trazer o novo no cenário político, de como você colocou, porque a gente nunca sabe de como vai ser recebido, né? Esse novo. A gente vive tão na margem da mesmice, e aí mesmo que sejam lugares não tão interessantes, mas é o lugar do conforto, muitas vezes, né? E apresentar um novo requer desafios, né? Desafios. Eu desafiei a política local quando eu fiz uma política propositiva, né, na nossa região, de que é algo que muitas vezes não acontece. E aí eu desafio também nesse cenário agora de quando eu trago o nome de Ludmila, de como você colocou. Por ser um nome novo no cenário político, né, a primeira vez que Ludmila se candidata enquanto política, apesar de vir de família de políticos, né, de ter histórico aí familiar, então ela pode falar mais um pouquinho sobre isso também. Mas o que foi que me fez pensar sobre isso, como o Jefferson pergunta, né? Eu me questionei muito, e na minha política, como o Jefferson bem colocou, era uma das pautas que eu mais batia, assim, de que eu não queria votar em alguém, de que eu questionava isso, de que mulheres, por exemplo, na política, de que a gente não pode votar em uma mulher porque é só filha de alguém, esposa de alguém, nora de alguém. A gente tem que votar, sim, mulheres. A gente está aqui, eu me coloco enquanto mulher, Ludmila enquanto mulher, mas pelo que a mulher vai por ela mesma, né? Se a gente tem apoios, que bom que a gente tem apoios para somar, mas que a gente não seja marionete, que não seja coadjuvante de alguém. E aí eu fiquei muito receiosa, né, quando fui apresentado o nome de Ludmila, justamente por ela já vir desse histórico familiar, de político, né, justamente por ela ter um companheiro que também é político, eu já fiquei um pouquinho assim. Mas aí, quando eu conheci Ludmila, que eu vi sinceridade, né, nas propostas que ela trazia, que a gente conversou muito abertamente sobre isso, e eu dizia para ela, olha, Ludmila, eu estou cansada de ter políticos que não me representam, de ter políticos que não levantam as minhas pautas, de muitas vezes eu escutar aqui no município de que tem a política partidária e tem as propostas de Thalita, como se as minhas coisas fossem uma coisa à parte da política partidária do município. Não, né? As pautas que eu levanto são pautas reais, são demandas reais dentro do nosso município e da nossa região. Então, não é uma coisa à parte. Então, em Ludmila, eu encontrei esse reflexo, né? Ludmila, ela vai poder falar um pouquinho melhor sobre isso, mas ela tem 11 anos de assistência social, então ela conhece a população, né? A população mais vulnerável, e, sobretudo, aquelas que precisam da assistência social, independente de qual grau esteja. Ela é uma professora universitária que tem um conhecimento muito amplo sobre vários temas, né? Uma mente aberta para discutir sobre vários temas diversos e complexos, que a gente sabe que é o que atravessa a política, e, sobretudo, ela vem com uma pauta que é uma pauta que me identifico muito, que é a pauta do combate à violência contra a mulher. Então, ela vai poder falar melhor sobre isso, mas dentro dessas características, né, das pautas das minorias, de forma geral, né, eu trouxe essa questão identitária assim, também muito forte, e a gente precisa levantar essas discussões também na política estadual e, por que não, nacional. Thalita, quem o apresentou, a Ludmila, a você? Então, quem fez a apresentação foi o Pitó, né, que trouxe, na verdade, o Dr. Joaquim aqui, a minha residência, para fazer a apresentação, mas nesse momento inicial, como eu falei, eu fiquei um pouco resistente, e aí fiquei nesse processo aí... Não só para ter ciência como foi esse trâmite de apresentação de conhecimento, mas perfeito. Sim. Ludmila, e essa receptividade da Thalita, do município de Cícero Dantas, ela hoje, a Thalita, se tornou uma das
lideranças políticas do nosso município. Já foi conselheira, tenho certeza que você saiba, e foi candidata, e pela primeira vez candidata, teve um destaque muito grande. Essa receptividade da Thalita, Ludmila, como você recebeu? Olá, vou falar um pouco do resumo para vocês, até porque eu também vou pedir desculpa, porque eu estou na estrada. Vocês sabem que está 10 dias para acontecer as eleições e o pessoal está me esperando. Como o carro está aqui na estrada, está começando a parar. Tranquilo, a gente entende. Para poder esperar, porque estão me esperando, na verdade, para poder fazer a abertura da nossa reunião. Eu vou fazer não vou pedir desculpa, porque eu não vou poder ficar tranquilo com vocês, mas eu quero agradecer o carinho, primeiro, de Cícero Dantas. Thalita é uma pessoa que me representa, né, como mulher, como guerreira. Eu tenho 12 anos, completei no social, eu trabalho com pessoas em situação de vulnerabilidade. Completei também 12 anos no combate à violência doméstica. Eu sou educadora com muito orgulho há 18 anos. E precisamos de pessoas que tenham essas características para que a gente possa galgar outros caminhos. Me coloquei como deputada estadual, primeiro porque eu percebi a necessidade que nós temos de uma representatividade de pessoas realmente que tenham conhecimento daquilo que a gente precisa avançar. E por isso que eu me coloquei. Eu estou há um ano e 2 meses na corrida aí, estou nessa reta final. E como eu vou pedir desculpa e tenho que me ausentar, porque eu preciso cumprir. Vou pedir Thalita, que ela me representa muito bem, e pedir também para que as pessoas me sigam nas redes sociais, que é Ludmila. Lá tem todo o meu histórico, as minhas propostas. Essas propostas não são propostas de Ludmila, são propostas que eu estou escutando a população de idosos, criança, adolescente, né, homens e mulheres, para que a gente tenha. Eu fiz um planejamento estratégico e criei um mapa. Então, eu vou pedir a Ludmila Piscina e vou pedir para apoio de todos vocês que estão assistindo a todas as nossas lideranças. E no dia 2 de outubro, dar um voto de confiança aí com uma mulher guerreira, filha, mãe, mas aquela que também trabalha ao lado da população. Deputado estadual 43444, do aval de Thalita. Diogo. Beleza. O pessoal já está sabe, tá oscilando. Lude, eu sei que está corrido, mas vamos aguardar mais 5 minutinhos aí para o pessoal fazer mais umas 2 Só para Diogo fazer uma, só mais uma. Eu queria fazer. Não, eu queria perguntar. Na verdade, o pessoal está aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Já está ficando perto. Vocês estão conseguindo ouvir bem ela, Jefferson e Thalita? Está picotando. Tá bem ruim, tá um pouco inviável mesmo. Imagino que por conta de ela já estar na estrada, né, Jefferson? Então, eu não sei nem se ela está conseguindo ouvir bem a gente. Mas. Está compreendendo. Pronto, eu só queria saber, quanto a essa questão da sua atuação já na administração pública, como secretária de assistência social em Alagoinhas, o que é que essa experiência te enriquece ao longo dessa campanha, inclusive na apresentação de propostas, na conversação com as pessoas na rua, nos municípios, o que essa experiência acrescenta aí nessa sua jornada, nesses últimos meses? Eu tenho 12 anos, mas eu venho de família política, né? Meu esposo, que muita gente conhece aí, que é um médico, o doutor Joaquim Neto, que sempre trabalhou também pelo município de Cícero Dantas, mas assim, nós conseguimos implementar vários pontos importantes no município de Alagoinhas, como casa-abrigo para as pessoas em situação de rua, como uma casa para as mulheres em situação de violência, principalmente oficinas para que as pessoas tenham uma noção das suas habilidades. Então, eu tenho certeza que, através dessa minha experiência, através também como professora de educadora, né, há um tempo, a gente começa a perceber que existem diversas situações que a gente pode estar avançando. Propostas para mulheres, propostas para os nossos jovens, proposta para que a gente possa avançar também na educação. Um exemplo, as creches. Muitas mulheres hoje ainda não podem trabalhar porque não têm com quem deixar os seus filhos.
Então, isso eu percebo que é muito forte, né? Um programa, principalmente, para que a gente possa diminuir a carga horária daquelas mães que trabalham, que têm algum filho com algum tipo de deficiência. Isso eu escuto sempre. Então, assim, são propostas que eu estou lançando e que está também no meu Instagram, de acordo com a demanda da população. Ampliar, garantir o direito de ter mais DEANs, são 417 municípios, nós só temos 15 DEANs. As DEANs acontecem, na maioria das vezes, diurno, e não está aberta nem noturno, nem final de semana, onde, na maioria das vezes, é quando acontece realmente, de fato, a violência. Então, assim, eu venho trazer não só a minha experiência desse tempo, mas aquilo que, através de uma ferramenta, o planejamento estratégico, eu consegui capturar as demandas da população e criamos um mapa para que a gente pudesse, aí sim, criar essas propostas. Então, tenha certeza que, através da minha experiência, eu gosto muito da gestão participativa, para que a gente possa escutar mesmo a população e criar aquilo que realmente tem uma fragilidade. Ok. Rapidinho, eu não sei se ela melhorou, não foi, Jefferson, a conexão? Melhorou, eu não sei perfeito. se ela ainda tem um tempinho para a gente, nessa condução até o destino. Eu queria perguntar se ela tem percebido uma boa acolhida da população para essas demandas, para essas pautas mais focalizadas, de grupos sociais, como mulheres, isso, pautas sociais. Queria que ela falasse um pouquinho sobre essa acolhida, como é que tem sido da população no geral. Sim, na verdade, as pessoas estão apostando muito, principalmente na representatividade mulher, que tem um certo diferente, tem uma acolhida diferente, um olhar diferente. Então, eu estou sendo recebida, eu quero agradecer. Hoje eu estou em 52 municípios, né? Nós fechamos hoje mais um município, eu estou muito feliz, mas as pessoas estão assim, muito, 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 assim, me acolhendo. Estão realmente, eu estou muito feliz com essa minha caminhada. Hoje eu estou aqui já chegando numa próxima cidade. Depois daqui eu já estou indo para outra cidade, mas estou na adrenalina, estou feliz. Se eu pudesse, eu ficava aqui com vocês, falando das minhas propostas, mais aí 1 hora, porque eu gosto, né? Eu gosto realmente de debater. E quero sim agradecer a vocês por esse momento, por essa oportunidade. Porque, assim, como professora, eu acho importantíssimo o diálogo, né? Através do momento que a gente possa dialogar, a gente chega em um determinado consenso. E, assim, as mulheres, elas estão muito receptivas. Na verdade, a força mesmo da mulher. E queria deixar aqui meu recado: mais mulheres na política, sim, mais mulheres no poder, mais mulheres, porque nós mulheres temos que estar aonde nós queremos, aonde nós desejamos, e por isso que eu estou aqui com todo o gás, lutando. Serei uma voz para a minoria, para as mulheres, para a juventude e para aquilo que eu perceba que cada cidade, a depender da sua região, necessite. Então, por isso que eu estou me colocando à disposição para a população. Ludmila, a gente percebe que você está chegando no local, e eu tenho um questionamento, e pode ser talvez o último, para que a gente possa encerrar. A gente sabe que o trabalho hoje de um candidato é angariar votos nas 417 cidades que pertencem à Bahia. Mas eu queria que você pudesse nos colocar quais são os seus principais redutos para essas eleições. Olha só, todos sabem que eu sou de Alagoinhas, né? Então, eu comecei há 1 ano, como eu falei, 1 ano e 2 meses, eu comecei principalmente na nossa região próxima de Alagoinhas. Então, Alagoinhas, não sei se vocês conhecem a nossa região de fato agora, Alagoinhas, Catu, ali, Iambupe, né? E aí vem descendo. Iambupe, Olindina, Sátiro Dias, Nova Açores, Ribeira do Pombal, Cícero Dantas, Coronel João Sá. Então, nós temos também Paripiranga, aí depois vem Salvador, né? Jeremoabo, não posso esquecer de Jeremoabo. Nós temos também Salvador, Mata de São João, Catu, Pojuca. Depois, no Recôncavo, nós temos Cruz das Almas, nós temos Castro Alves, Governador Mangabeira, Santa Amaro, depois Cruz das Almas, como eu já falei. Depois vem Oriçangas,
Irará, Pedrão, Aramari, olha, são muitos, viu? Estou muito feliz, eu coloquei aqui alguns, porque, na verdade, vocês estão coçando a minha mente. Ludmila, agora sim, para que a gente possa encerrar, quem são os candidatos que a Ludmila vai estar votando nessas eleições? De deputada federal, a governo, a Senado, a presidência. E, na verdade, assim, você me traz isso, que é uma pergunta de muita gente. Eu até questionei algumas pessoas, né? De milhão também? Já tenho 2. Hã? Pergunta de milhão? Já tenho 2. Pergunta de milhão, Então, assim, muitas pessoas me perguntam, né, da necessidade do que é que eu vou votar, porque eu estou, na verdade, no Partido Verde, porque todos sabem que o Partido Verde, eu estou numa coligação, né, uma coligação do PS, era PT, PV e PC do... exatamente. E aí muitas pessoas me perguntam, né, principalmente porque eu vou votar em Jerônimo, porque muitas pessoas dizem assim, por que você vai votar em Jerônimo, Ludmila? E aí eu digo muito claramente, Alagoinhas, por eu ser primeira-dama, o Joaquim, né, onde as pessoas conhecem assim como o doutor Joaquim Neto, que é o médico, ele está no 5º mandato de prefeito. E uma coisa que nós temos é gratidão pelas pessoas que trabalham pela nossa cidade, que dá um retorno. E Alagoinhas, nós conseguimos, quero também deixar aqui a minha gratidão ao senador Otto Alencar, né, que é o 555, porque o senador Otto Alencar, para vocês terem noção, nós conseguimos um hospital materno-infantil. Esse hospital materno-infantil está sendo construído, as mulheres sabem da importância dessa acolhida, né? Através disso também as cirurgias eletivas, depois de 20 anos. Caiu para vocês também, Jefferson, a conexão? Ela retornou agora. Pronto. Então, pode concluir, Ludmila, pode concluir. Pode seguir. Aqueles que estão realmente trabalhando por nós, pela nossa cidade. Então, assim, nós estamos conseguindo hoje fazer 30 cirurgias, né, eletivas, e o meu deputado de fato federal é Otto Filho, porque, na verdade, ele colocou emenda da área de saúde, são emendas importantes para nós, então não poderia ficar contra, né, a todos que estão realmente vinculados ao meu partido. Então, por isso que todos eles eu estou assim, firme e forte, porque eu sou grato, trabalho pelo povo e nós precisamos de pessoas assim. Gente, eu vou ter que sair, porque o povo... A gente agradece. Até agora sim. O deputado federal está me esperando. Ótimo. Marca a entrevista também conosco. Um abraço, Ludmila. Obrigado, Thalita, tchau. você me representa. Jogue duro aí, viu, mulher? Tchau, beijo. Abraço, me representa também, viu, no Legislativo da Bahia. Ótimo. Muito obrigado. Então, aí a Ludmila Ficina é candidata a deputada estadual pelo PV, né, Partido Verde, que está em federação junto com o PT e o PSB, se não me engano, vou pesquisar aqui. Federação, esses 3 partidos, e PCdoB também, são 4 partidos nessa federação que é nacional, né? PT, PSB, PCdoB e PV, se alastra por todo o território nacional. Mas agora, conversando com a Thalita Leila, queria que ela falasse sobre como é que está o processo de convencimento aí em Cícero Dantas, de conversação mesmo com seus eleitores em 2020 e até com outros segmentos, para buscar esse voto junto aí a Ludmila. E eu acrescento, Diogo, pode ser? Rapidinho, porque em cima Sim. Da sua pergunta, você pretende dobrar a totalidade de votos que você teve nas últimas eleições, Thalita? Trabalha com estimativa, com estatística ou não? Eita, que pergunta difícil essa aí, viu, Jefferson? E juntou os dois, então, hein? Diogo também, juntar as duas perguntas. Veja, eu acho que essa campanha agora também, ela é um pouco acirrada, e o tempo dela, de fato, é curto, né? A pré-campanha é longa, mas é nesse processo ainda de identificação de quem são aqueles nomes que nos representam e tudo mais. Então, a campanha, de fato, que é o boca a boca, o que a gente sai para pedir os votos e ter acesso à população, começou agora, né? Dia 16, se eu não me engano, dia 16 de agosto. Então, o tempo ele é muito curto.
e, sobretudo, para quem é trabalhadora, como eu, né, que não vive da política, como é o caso de alguns políticos. Então, eu tenho cargas horárias de trabalho a cumprir, né, seja dentro da educação, no município de Fátima, seja no atendimento clínico, né, que é de forma particular que eu faço. Então, eu vivo da minha profissão, que é a psicologia, né? Então, o tempo fica muito reduzido para ter acesso a essa população. E esse boca a boca, como eu já disse em outra entrevista aqui, é fundamental, né? Infelizmente, a gente fica com essa carência de tempo, de acessar todas as pessoas que poderiam realmente dar esse apoio, né? Então, por isso que esses momentos das entrevistas são extremamente importantes, e eu sempre que posso, sempre que solicitada por vocês, faço questão de estar presente aqui, porque é um momento que a gente acessa a comunidade de fato, né? Que a gente pode colocar ali o que a gente acredita, e porque acredita, e a população pode nos ouvir, nos entender, sem necessariamente estar nesse contato individual. Então, esses momentos são extremamente necessários. Mas por onde eu tenho conseguido ir, né, infelizmente, ainda é muito pouco esses acessos, né, por conta da questão do tempo, mas onde eu tenho conseguido ir, a recepção é muito boa. O acesso é muito bom, assim, tanto para o nome de Ludmila, né, por ser um nome novo, por ser um nome de uma mulher, por ser um nome que tem propostas, né. O meu desafio é o quê? Quando apresento nomes novos, né? Porque os deputados antigos, eles já têm serviço prestado no município, né? Já trouxe uma emenda, já contribuiu de alguma forma, então a população já Nem conhece. todos, viu, Thalita? Outro só o nome, mas tudo bem. Eu estou tentando amenizar, né, Jefferson? Tentando amenizar aí para a galera. Você, no seu poder de fala, está correta, mas a gente pode dar uma pitadazinha de colocar um pouquinho de sal. Mas alguns, né, em sua maioria, sim. Assim, digamos, já tem um serviço prestado, digamos, dentro do próprio município. E a Ludmila, a referência que a gente tem é do trabalho dela enquanto dentro da assistência social, que é dentro do serviço público, né, lá no município de Alagoinhas. Então, trazer esses dados para cá, para a população, talvez não seja tão palpável, né, digamos assim. Mas aí a gente entra com esse sentido das lutas, e aí a população recebe muito bem, né, de dizer que precisamos de mais mulheres com essas pautas, com essa garra, com esse empenho. O nome de Ricardo Maia também, que é um nome que eu venho levar, então, para deputado federal, também é um nome muito leve de se levar, é um nome que a região já conhece por um todo, e por onde a gente chega, a recepção é muito boa. O nome de Otto, de como Ludmila falou, né, que tem serviço prestado na região, e no município de Serra Dantas não é diferente. A gente viu a atuação de Otto Alencar dentro da CPI da pandemia, foi um nome decisivo nesse momento para a gente, enquanto população. O nome de Jerônimo é um nome novo também, né, então, assim, a gente tem essas mesmas dificuldades da falta de tempo para poder apresentar o nome de Jerônimo, né, porque é um nome que adentrou agora. Enquanto isso, o candidato da oposição, ele vinha fazendo a campanha para governador há muito tempo, e talvez por isso as pesquisas indiquem, né, dessa forma, e o Jerônimo não, o Jerônimo entra agora com a indicação do PT, de como é de costume o PT fazer, né, então, mas assim, quando chega para apresentar um nome, uma aceitação muito boa, sobretudo pela vinculação, por ser o time do presidente Lula, né, que cada vez mais vem subindo aí nas pesquisas, vem tendo uma representatividade muito significativa, né, e é que eu acredito que a gente vai levar, inclusive, no primeiro turno, para a presidência. Do que diz as pesquisas, a gente fica assim, né, quanto à questão de governo da Bahia, mas digamos que o presidente Lula leve em primeiro turno no nacional, e para o segundo turno na Bahia, com o presidente Lula eleito, com certeza, se isso vir a acontecer, se a Bahia vem a ter um segundo turno, e por um acaso essa disputa se assim, é certeza que o Jerônimo também será eleito, né? Então não temos sombra de dúvida disso. Então, tem sido uma aceitação muito boa levar esses nomes, e, como eu falei, a maior dificuldade mesmo é a questão do tempo, de poder acessar essas pessoas, de poder realmente ter um tempo de sentar e conversar, né, e poder dialogar e tirar as dúvidas e esclarecer, para poder realmente a aceitação cada vez ser maior. Alguns amigos ou alguns conhecidos... Sim, não, tranquilo. Não, eu questionei em relação... Não, tranquilo, Thalita, ótimo.
Fica à vontade. Algumas pessoas que, porventura, já tenham algum compromisso com algum candidato, mas sempre tem uma aceitação para o outro. Por exemplo, diz, Thalita, eu já tenho para federal, mas na sua estadual eu voto, né? Ótimo. Eu já tenho para senador, mas eu voto aqui na sua estadual, no seu federal. Então, sempre tem essa questão também. A gente tem, cada candidato tem a sua própria chapa, é claro, né? Mas é a população que vai escolher como vai ficar, de fato, a composição da sua chapa também. A população tem essa liberdade para isso. Claro. Né? Então, democracia, né? De fato. Com certeza. Democracia, de fato, né? Você tem o livre-arbítrio de escolha, né? Com certeza. Quando você fala da questão de dobrar os votos, Jefferson, é desafiador, né? Sobretudo para mim, que eu não faço uma política de cabresto, é uma política da liberdade, da consciência, né? Do voto crítico. Então, falar em números nesse sentido é muito desafiador. Então, não quero aqui trazer números, mas dizer que a gente tem outros apoiadores, inclusive com esses mesmos candidatos a deputados, né? Então, a tendência é que eleve mesmo, realmente, né? A votação será significativa, não só por Thalita, mas, sobretudo, também pelos demais apoiadores que estão, né, junto nessas alianças aí políticas, diante dessa conjuntura atual. Então, eu estou confiante de que realmente a votação será expressiva, sobretudo porque a população conhece e acredita na indicação, né, de quem está pedindo, e, sobretudo, também porque temos outros apoiadores também nesse cenário. Agora, Thalita... Pode ir, Diogo, pode ir. Tranquilo, pode seguir, Diogo. Beleza. Queria perguntar a Thalita se, por exemplo, com a Ludmila eleita para 2023, para os próximos 4 anos, ela espera ter esse canal aberto de comunicação, de interação, até de facilidades, na perspectiva positiva do termo facilidades, para levar as demandas de Cícero Dantas da região para a deputada estadual Ludmila. Com certeza, Jefferson. Eu acho que a gente não precisa fazer uma política da troca, de dizer assim, olha, eu apoio para ter isso, isso e isso, mas a gente tem que ter essa consciência de que quando a gente apoia um determinado candidato, né, e a gente confia o nosso nome, como eu estou aqui dando a minha cara a tapa hoje para a população, né, dizendo que estou pedindo junto com ela, que estou pedindo esse apoio para ela, a gente espera que esses candidatos, eles reconheçam os nossos esforços perante a população também, e que tragam benefícios de forma coletiva. Essa é a minha forma de fazer política, né? Então, que possam realmente abrir oportunidades para Cícero Dantas e para a nossa região como um todo, né? Porque quando a gente está falando de candidaturas estaduais, a gente tem que se atentar que, às vezes, o benefício não vai vir diretamente para Cícero Dantas, mas se ele vier para dentro da região, Cícero Dantas também vai estar sendo contemplado de alguma forma, né? Então, de ter essa clareza de que a gente espera, sim, esse reconhecimento desses eleitos, né, que a gente apoia, que com fé em Deus serão eleitos, para que possa cada vez mais trazer oportunidades. Ludmila falou de alguns pontos do que foi feito lá em Alagoinhas, né, e são pontos que a gente pode pensar também para cá, para Cícero Dantas, né. Tem uma coisa que eu não sei se ela mencionou, mas, por exemplo, que as oficinas de geração de renda, Alagoinhas trabalha muito nesse sentido, de oficinas de geração de renda. E por que não Cícero Dantas ter oficinas de geração de renda para a população, sabe? E são coisas que não estão tão difíceis precisam muitas vezes comprometimento desses gestores. Eu tinha mencionado com o Ludmila, por exemplo, a questão dos animais, né? De quando a gente precisa na região de um hospital veterinário para os animais, porque a gente não tem um hospital público veterinário. Salvador está tendo agora, né? Está começando agora nesse projeto, e a nossa região continua à margem. Então, assim, mesmo que a gente, por enquanto, não tenha um hospital regional ou estadual voltado aqui para o semiárido Nordeste 2, a nível de serviço público para esses animais, mas que a gente tenha, por exemplo, ações, assim como as cirurgias eletivas dos seres humanos, né? Que a gente tenha momentos também eletivos nesse processo para os animais, para que venham ônibus com os profissionais para fazer castrações, né, para fazer atendimentos, vacinações, como a gente tem nos municípios também, mas que muitas vezes não atende às demandas de exames, né? E eu digo isso porque eu tenho um dog, né? Eu tenho uma cachorrinha, e ano passado, se não me engano, ela foi atropelada, e eu estava iniciando um trabalho, dentro da educação no município de Fátima, então, veja, eu estava sem recursos. E aí, para mim, aquilo foi um desespero, porque como era que eu ia tratar aquela cachorra agora, se na nossa região não tinha nenhum serviço público voltado para esse sentido,
E os serviços particulares que tem são muito caros, né? Uma estadia de um animal, quando ele tem que ficar 1 ou 2, 3 dias dentro de uma clínica veterinária, é um custo altíssimo. Para fazer um exame, para poder deslocar, para quem não tem um transporte fixo como eu, então é tudo muito custoso, e de pensar também nesse sentido. Dentro dessas questões das vulnerabilidades, das minorias também, né, bati muito nessa questão com ela. Ela falou da delegacia da mulher, que é da DEMS, né, ela falou do quanto são poucas ainda no estado da Bahia, né, da DEANS, é verdade, obrigada pela correção. Então, de quanto são poucas ainda na Bahia, a gente tem uma em Alagoinhas e tem outra em Paulo Afonso, e o semiárido do Nordeste 2. A gente continua desassistida, né? Então, de pensar esses centros, dessas delegacias, esses centros integrados de acolhimento às mulheres que passam por situação de violência também na nossa região. E uma pauta que eu bati muito com o Ricardo e com o Ludmila, que eu espero que eles se atentem também a isso, é a questão da saúde mental, do quanto a saúde mental, muitas vezes, ela está deslocada, como se saúde fosse uma coisa e saúde mental é uma coisa à parte, sabe? E é uma pauta que não é levantada, é uma pauta que não é considerada, e a gente precisa incluir a saúde mental dentro desse processo de saúde, né? Unificar, o processo preventivo e promotor de saúde, inclusive, não somente de tratamento. Porque quando a gente pensa em saúde mental, geralmente, para quem não tem tanto entendimento, né, já pensa logo no tratamento. Não, a gente precisa, inclusive, prevenir saúde mental e promover saúde mental. Para isso é lutar para que tenhamos psicólogos e assistentes sociais dentro das escolas, né? Dentro dos ambulatórios, que aqui no nosso município deixa muito a desejar, por exemplo. Então, a gente precisa ampliar essa rede de atenção psicossocial à saúde mental, é um dos pontos. E aí eu devo também aproveitar esse momento, já que a gente está falando de saúde mental, de trazer uma notícia aqui no Sertão em Pauta para a comunidade, dizer que esse ano a gente teve as conferências municipais de saúde mental nos municípios, Cicero Dantas fez a dela, Fátima fez a dela, né? E mês passado, salvo engano, em julho, se eu não me engano foi em julho, a gente teve a Conferência Estadual de Saúde Mental, né? E eu fui lá representando o município de Fátima, junto com outra técnica lá do município, e nesse evento, né, dentre as representações ali, eu me candidatei também para representar o estado da Bahia na nacional, né? E aí lá eu fui eleita também para representar o nosso município, serei uma das representantes da Bahia na Conferência Nacional. Representando Fátima, não é isso? Representando Fátima, Jefferson, mas quando a gente representa o Estado, a gente já saiu desse micro, que é o município, né? Então, eu fui para a estadual representando Fátima, e na estadual eu fui eleita, e na estadual eu fui eleita para representar também o Estado, então, representante do Estado. E aí, hoje eu estive presente na oficina de saúde que o Conselho de Saúde do município de Cicero Dantas estava promovendo, e pude falar também disso lá. Foi uma das pautas que eu levantei também, de que eu vou estar representando no ano que vem na Conferência Nacional, e que, inclusive, o município de Cicero Dantas também pode trazer as suas demandas para que a gente possa representar a nível regional, estadual, né, no nacional. Com fé em Deus, com um novo governo, né? Com fé em Deus, com um novo governo que pense a saúde mental de forma responsável, não como esse desgoverno vem pensar. Esse desgoverno não tem consideração alguma pela saúde mental. Então, a política de saúde mental foi desmontada o tempo todo durante esse desgoverno atual do nacional, e a gente espera que realmente a gente tenha um novo governo que tenha políticas públicas adequadas nesse sentido, e que entenda que a saúde mental ela também tem lado, e é o lado da liberdade, do tratamento em liberdade. Então, estarei lá representando também a gente, enquanto Estado. Thalita, o social, eu vejo que eu sempre acompanho a sua carreira, desde o Conselho até adentrar a questão política de fato, quando foi candidata a vereadora, é o social. Essa junção com a Ludmila também, a gente percebeu nesse bate-papo rápido com a Ludmila que também o forte é o social. Conhecemos essa pessoa que eu vou citar e eu quero saber de você o quão doutor Joaquim Neto foi importante para essa junção de vocês, sabendo desse trabalho, dessa linha social que tanto ele imprimiu em nosso município. E talvez até imprima.
De início, o nome de Joaquim Neto me deixou, assim, um pouco acanhada, né? Porque, assim, de como eu falei no início, de que eu não queria votar em uma mulher porque era esposa de alguém, filha de alguém, nora de alguém. Eu queria votar Mas, na verdade, a verdade, o questionamento é mais na linha do trabalho social que ele exercia, tirando o político, né? Vou tocar nisso. Então, eu fiquei um pouco acanhada nesse sentido. Se Ludmilla, por exemplo, seria mais esposa de alguém, filha de alguém, né? Então, eu não queria votar em alguém que fosse nesse ponto sentido. Não interessava, né? Claro. Esse ponto, para mim, não era interessante. Mas, assim, a pessoa de doutor Joaquim, né? É uma pessoa que eu não conhecia pessoalmente, eu vim conhecer nesse processo também, mas era uma pessoa que eu já ouvia muito, né? E já ouvia muito bem desse trabalho social prestado, que era o trabalho à saúde, que muitas vezes deixa a desejar na nossa região como um todo, né? De especialidades médicas. Então, ele vinha fazer esse atendimento aqui à população, salvo engano, antes mesmo de ter essas pretensões políticas, né? Junto a Monsenhor Elias. Isso, há muito tempo, Monsenhor Elias, exato. Isso, junto a Monsenhor Elias, junto ao finado Antônio de Bachó, saudoso, né? E demais pessoas aí que faziam essa intervenção. Então, o meu olhar para Joaquim Neto nesse sentido foi de uma pessoa que realmente contribui com o social, né, que contribui, inclusive, antes da política e que, dentro do cenário político, ele continuou fazendo também o seu processo, né? Então, continua contribuindo aí na medida que pode. É claro que as agendas não é mais a mesma, depois que se é prefeito de um município como Alagoinhas, né? Então, imagino que realmente é muito difícil conciliar algumas agendas, mas sempre que pode estar presente, né? Sempre que pode estar presente no município, fazendo aí as suas intervenções sociais. E no município de Ribeira do Pombal também, com o Hospital do Rim, né? Então, é uma pessoa também lá presente nesse sentido. Então, não é uma pessoa distante da nossa região, é um nome também muito bem aceito. Quando eu trago o nome de Ludmilla como esposa de doutor Joaquim também, as pessoas não conhecem Ludmilla, muitas delas, mas já ouviram falar do doutor Joaquim. Né? Através do doutor Joaquim. Exatamente. Já ouviram falar do serviço social que ele tem prestado no nosso município e na nossa região. E isso já é muito interessante mesmo. Você falou que ele é prefeito de Alagoinhas. Alagoinhas são 152 mil habitantes, né? Acho que 5 vezes mais do que Cícero Dantas, né? Diogo? Exatamente. Isso. Não é à toa que lá já foi, inclusive, implantado um novo conselho tutelar, porque um conselho tutelar só como a gente tem aqui não dá conta da demanda, né? São muitas as demandas. Diogo? Isso, ela trouxe, né, há pouco, a candidata, ela trouxe as regiões em que ela tem aí mais difundido a sua campanha. Geograficamente, se a gente for olhar proporcionalmente, Alagoinhas nem está tão distante assim da nossa região, né? Nem está tão distante assim, por exemplo, de Serrinha, ou até mesmo outras cidades, como Cipó. Está um pouco próximo até, inclusive, Jefferson, alguns serviços da nossa região ainda são feitos por lá, nem em Alagoinhas. Exatamente isso, Diogo, a questão do serviço de emissão de habilitação, né? A Ciretran, Detran, né? A nossa linha, a nossa seccional é lá em Alagoinhas. Algo que a gente espera que mude, né, algumas situações nesse próximo governo, independente de quem venha a ser eleito para governador. Mas seguindo agora, Jefferson, a gente vai trazer mais uma vez os nossos patrocinadores e na sequência a gente traz as considerações finais da Thalita, comentário final dela, pedindo, é claro, o voto para a sua candidata a deputada estadual. Sem dúvida, né, Thalita? Vamos lá. Então, como o Diogo já falou, o programa de hoje está sendo gravado, mas, claro, agora você está acompanhando a partir das 19h10. Agora são 5h04. Vamos lá agradecer a Rosa Pink, mais uma vez, por mais uma semana em estar conosco. Muito obrigado pela parceria e confiança, não só da Rosa Pink, mas todas as outras empresas que a gente vai citar na sequência, que confiam nesse projeto jornalístico na internet, no YouTube, no Facebook, em todas as redes possíveis. Isabel Moda Fitness também, muito obrigado. São Jorge Calçados, Salutar Clínica conosco sempre. Frigorífico Zé Diotímio, conosco também Almor Pet. A Óticas Real conosco, muito obrigado às Óticas Real. Em Cícero Dantas, Euclides da Cunha, em Ribeira do Pombal, Império Contabilidade. Hospital de Olhos Metropolitano HCom, Avanza Telecom.
a Miss Bela e Slim, Autoposto e Pousada Sonho Meu, a Salvador Personalizações, Livraria Cícero Dantense, Supermercado e Panificadora Manancial MJ, Oficina de Pintura e Chaparia do Nildão, Laboratório Labac, Camboatá Casa Agropecuária, Portal dos Colchões, Oficina de Motos Santo Antônio, Portal Informática Jussi Modas, Clínica Dr. Caio Matos e a nossa mais nova parceira, Restaurante NLB Carregosa. São os nossos parceiros, os nossos patrocinadores, aos quais desejamos um excelente final de semana a todos vocês. Diogo? Vamos agora às considerações finais da Thalita Leila, né, que participou hoje aqui como apoiadora da candidata a deputada estadual aqui pelo estado da Bahia, pelo Partido Verde, né? O Partido Verde que a gente citou há pouco, que está numa federação, junto com o PT, PCdoB e também aí o PSB. Queria que você trouxesse a justificativa, mais uma vez, e também o pedido do voto para o eleitorado que vai estar nos assistindo aqui agora e até quando se tornar gravada, além da divulgação às 19 horas, o pessoal pode assistir ao longo do final de semana, na próxima semana, um pouquinho antes das eleições, do dia da votação. Muito bem, quero agradecer, né, o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Me dirigir à população cícero-dantense e, sobretudo, à região, né? A região do Semiárido 2 também. Tenho amigos em Heliópolis, tenho amigos e familiares em Fátima, tenho amigos em outras localidades que também já sinalizaram que vão estar junto, né, com os nossos candidatos, com a nossa chapa, porque acreditam, inclusive, na indicação. Então, isso, para mim, realmente não tem preço nessa confiança. Eu espero que esses candidatos venham, de fato, a honrar, né, o nosso voto de confiança, o nosso compromisso. E aí eu venho me dirigir à população para pedir esse voto de confiança em nome deles, para o Ricardo Maia, que é o deputado federal, o 15555, para a Ludmila Ficina, essa que eu tive a grande satisfação de apresentar aqui junto a vocês hoje no Sertão em Pauta, né, candidata a deputada estadual. O Ricardo Maia fez uma ótima gestão em Ribeirão do Pombal, o filho vem fazendo uma boa gestão também do plano, e a Ludmila tem serviço prestado no município de Alagoinhas, né, vem da área social, 11 anos de assistência social, é professora universitária, tem a mente aberta para muitos assuntos complexos que requer dentro do cenário político, né? E as pautas principais, uma das pautas principais que ela levanta é o combate à violência contra a mulher, então, a pauta que eu me identifico muito, particularmente, eu acho que a gente não pode continuar apanhando e morrendo porque somos mulheres, então a gente precisa de pessoas lá dentro, de representantes que tenham essa sensibilidade e que pensem leis protetivas, leis afirmativas, né, e por que não dizer punitivas também, em alguns casos, que também são necessários, né. Pedir o voto para o senador, o Otto Alencar, ele que tem essa atuação que foi importante para a gente, para que ele possa continuar nessa defesa da saúde pública, sobretudo, da educação. Pedir o voto para Jerônimo, candidato ao governo, né, os meus amigos, meus familiares que agora nos escutam, a toda a população, para que possa votar no 13, na Bahia, no Brasil, para que a gente possa ter realmente políticas públicas, né, que pense todos, e não somente alguns, que a gente venha privilegiar somente alguns, mas que a gente tenha políticas que possam ser acessíveis a todos. Políticas públicas, políticas afirmativas, políticas de reparação, né, por que não dizer assim também? Então, a gente pede esse voto de confiança para o candidato ao governo aí, Jerônimo, o presidente Lula. Está na hora de virar voto, gente. Vamos virar voto para a gente ganhar aí no primeiro turno, né? Então, queria deixar esse pedido e dizer que todos aqueles que confiaram em mim, que se continuarem confiando nessa indicação, eu vou ficar muito contente em continuar representando vocês juntos a esses candidatos, que com fé em Deus também serão eleitos, né? Para que a gente possa ter cada vez mais essa política realmente efetiva dentro da nossa região, dentro do nosso município. Então, minha gratidão, conto com vocês no dia 2 de outubro desse ano, nessas eleições, para esses representantes que aqui mencionam o nome, para que a gente possa continuar a luta por políticas públicas e por políticas públicas para todos, e não somente para alguns. Sempre um bom papo. Muito obrigado, Thalita. Até a próxima.
Já é da casa. Isso mesmo, Jefferson. Vou pedindo ao público que nos acompanha, que nos siga pelo Facebook, pelo Instagram, pelo @Sertão em Pauta, nos acompanha por meio dessas duas redes sociais, e não esqueça também de deixar o seu like, se você gostou da live, e de se inscrever em nosso canal, ativando o sininho para receber notificação de novos vídeos sempre que a gente publicar por aqui. Vamos fechando o programa de hoje. Oi, pode falar. Diogo, coloca o meu @ também, o de Ludmila, para o pessoal seguir também, viu? Isso, o Ludmila Ficina. É só para você pesquisar no Instagram, você coloca Ludmila com 2 L's, ao invés de ser com um. Ludmila com 2 L's, Ficina, F-I-S-C, Ficina, e aí você encontra o perfil, né, da candidata, que inclusive é muito movimentado. A gente vai fechando aqui esse nosso programa de hoje, agradecendo mais uma vez a Thalita, agradecendo a Ludmila, né, por ter disponibilizado um pouquinho do tempinho dela para conversar conosco, mesmo com toda a campanha em voga, em circulação por várias cidades do estado, e a gente volta na próxima segunda, com um boletim diário, é claro, a qualquer momento, sempre que surgirem informações. Grande abraço. Na próxima segunda temos entrevista já com candidatos agendada, né? Segunda e terça, mas a gente divulga no decorrer do final de semana e na própria segunda-feira. Beleza, então, eu quero parabenizar vocês por esse momento das entrevistas, viu? Eu quero dizer que eu já assisti todas as outras que passaram, né? E eu quero continuar assistindo todas as outras que vão vir ainda também, porque a gente precisa estar atento. Quem é que está entrando aqui no nosso município, por que está querendo voto aqui, o que é que vem fazer aqui? A gente precisa estar atento a esses nomes, né? Então, eu tenho acompanhado. Exatamente, foi esse o nosso propósito, Thalita, de forma muito humilde, muito simples, mas com muita vontade e com muita... Vou colocar qualificação, que a gente dá o máximo para fazer um programa bem feito, mas o intuito é de fato esse, é o apoiador e o apoiado colocar aí a sua apresentação através dos nossos canais. Então a ideia é exatamente essa, e as pessoas que tiverem interesse aproveitem, né? Sem dúvidas, a gente agradece muito a Thalita pela credibilidade conferida ao nosso programa. Nós voltamos na segunda com mais um programa para você, entrevista, como já citou há pouco, com outros candidatos. Grande abraço e até lá. Valeu? Valeu, abraço, um abraço, bom final de semana.